Show, show! Voltamos com o nosso podcast aqui na nossa FM Benfica. Muito mais vida no seu dia. Encontros marcados de 16 às 18 horas. Comigo, Bruna Damasceno. No bloco anterior, nós estivemos num bate-papo incrível com a preciosa, estrelinda Clara Neri, que contou toda a sua trajetória profissional. E foi incrível. E olha só, vocês estão aqui nos acompanhando em tempo real pelas nossas plataformas digitais. Estamos ao vivo pelo meu Instagram, Bruna Damasceno Oficial, pelo nosso canal do YouTube, Show Podcast, e pelas plataformas digitais da FM Benfica, o nosso aplicativo FM Benfica e o site www.fmbenfica.com.br. E não acabou não, estamos aqui com mais uma convidada maravilhinda, Lígia Xavier, loiríssima, toda preciosa. E a Lígia Xavier, ela é jornalista, apresentadora, comunicadora, editora, redatora, tudo, muito mais. E ela vai contar um pouquinho a história da trajetória profissional dela, das novidades que estão por vir. Então, seja muito bem-vinda, Lígia. Obrigada. Boa tarde. Muito boa tarde para você também que está aqui no estúdio com a gente, para você que está acompanhando aí o programa, né? É com muita alegria que eu estou aqui, né? Estou muito feliz em participar aqui para compartilhar um pouco da minha história, né? Do que eu já andei fazendo aí ao longo dos mais de 15 anos de carreira, né? Eita, 15 anos já na área da comunicação. Deve ter muita história para contar, viu, Lígia? Lígia, me conta, eu já te conheço, né? Mas eu quero que vocês que estão nos assistindo, nossos ouvintes, internautas, possam te conhecer mais e eu saber um pouco mais também da tua história, né? Para quem não sabe, a Lígia já foi minha parceira no programa Conexão Tamo Junto, que está de volta agora com ela, e tivemos a experiência juntas e sempre é muito bom trabalhar com você, mas eu quero que você conte um pouquinho como foi que tudo começou. Já está há 15 anos nessa trajetória na área da comunicação. Como foi que você se apaixonou por essa área? Você teve alguma inspiração? Foi de quando você era adolescente, de quando você era criança? Você sempre gostou de se comunicar? Me conta. Bom, eu não sei exatamente quando começou... Que despertou, né? Acredito que a gente, por ser, né, seres humanos, assim, que se comunica de forma muito natural, né? Por gestos, por fala e tudo mais. Tá. Ok, tá. Ok? Pode continuar. Vamos lá. Eu costumo dizer assim que eu meio que caí por paraquedas, né? Eu iniciei... eu lembro que eu fiz um curso em 2005, eu não sabia muito o que fazer, eu estava no terceiro ano. E aí, sabe quando você termina assim o terceiro ano e às vezes... todo mundo, né? E aí você fica naquela coisa, eu preciso fazer vestibular para alguma coisa. Eu faço? O que é que eu faço? E eu não sabia o que eu ia fazer. Então, eu lembro que eu prestei vestibular para história. Eu acho que deve ter muita gente assistindo a gente agora e se identificando com isso. Porque, assim, é uma responsabilidade que é dada para adolescentes tão jovens para decidirem algo que vocês vão fazer pelo resto da vida. Gente, não dá. Pois é. E aí eu acho que eu estava meio nesse embalo, né? E aí, no ano de 2005, foi quando eu terminei o terceiro ano, né? Então, eu não estava muito... Assim, eu preciso estar em alguma faculdade, porque o mercado é faculdade, né? É o padrão. Exato. Só que depois a gente entende que não é bem assim, né? As coisas se reinventam. Mas, enfim, isso é outra história. E aí eu precisava entrar na faculdade, não interessava qual, porque eu não sabia o que eu queria para a minha vida profissional. Eu queria estar numa faculdade, porque o que era implantado na minha cabeça era o quê? Quer ganhar dinheiro, tem que estar numa faculdade. E eu fui nessa onda, né? Mergulhei lá. E aí eu prestei vestibular para história, prestei vestibular para letras italiano, porque é uma letra que eu sou muito apaixonada, né? E aí, tudo bem. Imagina aí, Lígia, historiadora, professora de história, professora de italiano. Né? Enfim, nem deu certo nenhum. Até pra música, gente, isso é engraçado. Olha até pra só. música eu já prestei vestibular, né? E você também tem talento na área da música? Que história é essa? Assim, mulher, debaixo do chuveiro a gente tem talento até, né? Escondendo ouro aí pra gente, vai. Mulher, que é isso, mulher? Eu fico cantando no banheiro na hora que a gente tá tomando banho, então tá ótimo, né? E aí, tudo bem, eu não sabia muito bem o que eu ia fazer, eu só sei que eu queria
queria entrar aí no universo da universidade. Nenhum nem outro. Até que em 2005 foi quando eu concluí o meu ensino médio. Tinha uma colega na minha turma que ela participava de um projeto social chamado Ensine. E esse projeto, ele ensinava, ele oferecia cursos para meninos de rede pública, né, do audiovisual. E aí eu não sabia o que era audiovisual, isso em 2005 para cá, gente, há muito tempo, né? E aí eu não sabia o que era, é um curso bacana e tudo mais, vamos lá fazer. Fiz o curso, a gente começou nas aulas teóricas, né, de entender a história do cinema, sociologia, filosofia, isso, uma tudo amiga mais. sua que fazia parte desse projeto. Exato, fazia parte do projeto e aí ia abrir nova turma. E aí ela saiu divulgando assim lá na escola. Eu estudava no Justiniano de Serpa, que é uma escola da rede estadual, né? E aí ela falou do curso, eu e mais algumas pessoas, a gente se interessou pelo curso, fomos lá, fizemos as inscrições e tudo mais. E o que é engraçado nessa história, que é uma coisa que eu entendo o seguinte, que quando uma coisa é para ser sua, ela vai ser, independente de qualquer coisa, né? É verdade. E aí o que é incrível nessa história é que, para participar do curso, eram vagas limitadas, 40 vagas. Teve uma pessoa que desistiu. Aí você entrou. Até hoje eu tô para saber quem é essa pessoa, para poder agradecer essa criatura. Aconteceu já né? situações assim comigo e é simplesmente assim mágico, né? Porque a gente vê, poxa, né? É um negócio assim que não tem como explicar. Não tem. Não Você tem como só explicar. entende, assim, eu costumo dizer o seguinte, a gente tem que entender e se apaixonar pelo processo. Quando eu olho para trás... Chega, eu me arrepio aqui também. Porque realmente, eu sempre conto também outra coisa que não tem a ver com o assunto, mas como eu entrei no curso de odontologia, e foi porque uma pessoa desistiu. E aí, Olha tipo só. assim... Temos algo em comum. E foi porque uma pessoa desistiu. E aí, quando eu fui lá assinar o documento e tal, aí a moça explicou, nossa... Eu liguei pro local, porque eram 2 vagas e eu tava em terceira, a diferença era de décimos. Assim, eu fico, poxa, eu não vou conseguir, né? Essas 2 pessoas vão se matricular, vão se inscrever. E acabou essa chance de eu entrar para o curso de odontologia. E aí, quando chegou no último dia delas 2 se inscreverem, aí eu fiquei, será? Aí a minha mãe, liga pra lá. Eu, não é assim, não. Aí eu sei que quando eu liguei, uma mulher falou comigo e tal, ela disse que a outra menina foi lá, ficou de frente para os papéis e não assinou. E saiu. Nossa. Entendeu? E aí a vaga se tornou minha. Então são coisas que realmente era para ser, né? Cada pessoa tem o seu espaço, né? O seu momento. Talvez não foi daquela moça no momento. Talvez ela esteja feliz onde ela escolheu estar, Exatamente. né? E aí pronto. E essa pessoa desistiu, me ligaram. E eu fiquei, claro, muito feliz, né? Poxa, eu fui selecionada e tudo mais. Porque assim, eu não estava entre as 40. Eu estava entre as 41, né? E aí, assim, era para ser. Sim. Né? Eu fico imaginando, se não fosse essa oportunidade, onde eu estaria hoje? Porque foi o início, né? O início que você aprendeu sobre essas noções do audiovisual. Exato. E o que é engraçado, assim, que antes da Ensine existir na minha vida, eu já tinha participado de que eles gravavam lá no Centro Cultural Banco do Nordeste, que era lá no centro da cidade. Eles gravavam uma vez por mês, 4 programas, que era exibido na TV Ceará. E eu participava como plateia, porque eles convidavam escolas da rede pública para ajudar, né, para debater sobre determinado tema. Participar. E aí eu ia para esses encontros e não sabia o que era Ensine. Mas aí, filha, é destino. Assim, eu quero muito ter a sorte de um dia conhecer Destino assim pessoalmente, para dizer, cara, tu é foda, né? E aí, o que acontece? Aí participei do processo, né? Não entrei, até que alguém desistiu, pá. Comecei o processo do aprendizado, né? A gente começou, tipo, do zero até a prática. E aí, no momento da prática, eu comecei a despertar aquele interesse. Pô, cara, pelo cinema, Sim. né? Então, pô, cara, legal como uma câmera funciona, como é que ela funciona não por fora, mas também por dentro. É bacana isso. Noções de enquadramento, noções de produção, noções de direção e tudo mais, até você chegar, tipo, no produto final. E tudo isso foi me deixando, assim, cada vez mais encantada por esse processo, né? E aí, eu fiquei das 40 pessoas, acho que metade do curso, ela ia reduzir esse número de pessoas para 20.
Aí eu fiquei entre as 20, das 20 reduziu para 10, para quando chegasse na prática, não tinha como produzir, porque a ideia do curso, a gente ia passar um ano em formação, e no final do curso ia ser gerado um produto, que era o programa Megafone, exibido pela TV Ceará. Então, dos 40 ia para 20, dos 20 ia para 10, e dos 10 ia fechar a turma. Fechar para poder já ir para a prática e produzir, assim, teoricamente. E eu fui passando por todo esse processo. Todas as etapas e aprendendo. As etapas, e eu, eu era, fui. E aí, pronto. Fiquei, me formei em audiovisual, né? Que tinha o período começo, meio e fim. Só que aí, eles também, dentro da organização, existia também um projeto à parte de utilizar os alunos que já tinham se formado e fazer com que eles repassassem esse conhecimento para novas pessoas. Que eles tinham um projeto chamado Laboratório de Comunicação Escolar, que era o LACE. Então, os alunos formados, aqueles 10, e o que é engraçado, que eram 10 alunos, mas ficaram 11. E eu estava entre os 11. Eu não sei se eu estava... Se eu era a 11ª ou se eu era a 10ª. Sei que você era para estar lá. Eu estava entre as 11 das 10, né? E aí, tudo bem. Participei também desse projeto com conhecimento adquirido em relação a conhecimentos básicos, né, sobre câmera e edição, especificamente. Eu, mais uma colega, que era a Eliette Lima, eu e ela, a gente ficou responsável por essa questão técnica, de dar noções básicas de câmera e edição para 3 escolas. Uma aqui em Fortaleza, uma em Maracanaú e outra em Maranguape. E aí a gente meio que formou a turma, né, que eram meninos de escolas públicas, porque o projeto LAS também contemplava um laboratório de comunicação escolar dentro da própria unidade da rede de ensino, né, com a ajuda da prefeitura, enfim, prefeitura local. E a gente se deslocava. Isso, eu era jovem. Você tem noção do quanto que isso, para mim, enquanto processo de formação, foi bacana, foi interessante? Porque, poxa, cara, eu tô compartilhando aquilo que eu sei, né? Aquilo que eu aprendi. E essa eu acho que é a melhor parte, assim, para quem realmente gosta do que faz, ter essa capacidade de conseguir transmitir o que você sabe para outras pessoas é mágico. E Demais. ver também o resultado, e ver que aquelas pessoas estão aprendendo, estão gostando, estão se apaixonando pela mesma coisa que você, é muito lindo. É muito, assim, e é muito envolvente, né? Você vê aqueles meninos que um dia você estava na posição deles, né? E a ideia do projeto, ele tinha esse objetivo de ser contínuo. Eu aprendi na Ensine, tá aqui, de mão beijada para vocês. O que vocês aprenderam também aqui dentro da escola, vocês vão se tornar monitores dos próximos alunos, né? Então, assim, era um ciclo, né? E aí isso foi muito bacana, assim, né? Porque hoje eu posso pensar assim, cara, que falta me faz estar dentro de uma sala de aula, né? E é bacana quando você compartilha conhecimento. Porque você também aprende mais também. Demais, né? Porque a dúvida do outro é aquilo que, peraí, Lígia, você ainda não se atentou a isso, né? Ou às vezes você joga mesmo, porque eu penso o seguinte, a nossa mente ela é muito louca, né? E ela tem um poder tamanho. Então, assim, quanto mais eu libero conhecimento, mais espaço eu dou para entrar mais conhecimento. Eu acho que é aí onde está a evolução da espécie, né? Porque se a gente inventa de ficar com conhecimento só pra gente, não é assim. Não. Você fica louco, porque não vem coisa nova. Você fica sempre na mesma coisa, porque é o que você sabe. Né? Você tem que liberar o que você sabe para vir conhecimentos novos, enfim. E aí, participei desse projeto e tudo mais. A gente foi... os alunos da própria Ensine produziu vídeos, né, 3 documentários. A gente foi premiado no Festival Noia, da UFC. A gente também foi premiado em 2009, né, como o melhor curta-metragem, como o melhor documentário, né, de curta-metragem, lá em Canoa Quebrada, que é o Curta Canoa. Foi muito bacana e eu fui representando a instituição. Então, assim, para mim também foi algo bem bacana, Você bem teve, assim, pontual. várias vivências diferentes nessa área do audiovisual, Exato. Né? Dentro também da própria Ensine, né, que não é apenas uma ONG que oferece curso de audiovisual e se manda para o mercado, não é assim. Eu acho que o grande objetivo das organizações não governamentais, né, ou das organizações da sociedade civil,
eles é justamente isso, né? Não é formar apenas apertadores de botão, e sim né, pessoas que têm esse cuidado, né, com o outro, que tem esse dar a valor humano, ferramenta né? também para essas pessoas, né? Exato. Não é só simplesmente promover aquele curso, Exato. mas fazer a coisa acontecer, né? Dar Exatamente. a oportunidade, dar a ferramenta para ele continuar naquela área, né? Dar continuidade. Porque às vezes muita gente ama a comunicação, né? Ama esse mundo audiovisual, mas acaba desistindo por falta de oportunidades para dar continuidade nessa área. Então é muito importante, estavam até comentando aqui essas iniciativas, esses incentivos por parte de organizações, associações, de empresas que promovam esses cursos e essas formações, capacitações, para incentivar mesmo e despertar talentos nas pessoas. Você descobriu o talento nessa área que antes você não sabia que poderia ter. Né? E aí, tudo bem, passei por esse período, né? Saindo da Ensine, porque chega uma hora que você não tem mais para onde evoluir, né? Assim, pelo fato de que projetos, eles, como é organização, eles têm aquele tempo, o projeto ele tem começo, meio e fim. E aí, eu saí da instituição, logo em seguida, eu fui convidada por um professor que também passou pela organização a ministrar um curso também de noções básicas, né? Lá no CCBJ, no Centro Cultural Bom Jardim. E aí, o que eu fazia na própria Ensine, dentro do Projeto LACE, nas escolas, né? Eu passei a fazer dentro do Bom Jardim. Acabei formando também uma outra turma. Isso foi muito legal, assim, né? Muito bacana, porque eu era muito, assim, né? Tava começando. Gente, como é que se faz isso? Eu fui sem saber fazer. Eu simplesmente fui lá e tinha que fazer o que eu sei, né? Enfim, aí deu certo também. Depois disso, eu tive a oportunidade de trabalhar na TV União. Né? Eu acho que, na época, isso em 2004, a TV União, ela, na época, foi a única TV que tinha mulher cinegrafista na casa. Né? Porque as outras TVs, não, só tinha homens com mais experiência. É um ponto muito interessante, né? Assim, eu acho que eu não cheguei a conhecer e nas minhas experiências de TV, cinegrafista mulher, né? Não, você não, de jeito nenhum. Você via, assim, você via facilmente em produtoras, Sim. Porque é outra perspectiva de trabalho, Isso. né? E tudo mais. Só que na rede mais, digamos assim, né, de TV aberta, comercial e tudo mais, não existia. Existia apenas a TV União. Lá existia uma, que era a Cibele Gomes. Ela participou também de um curso de audiovisual em outra organização, que é a Fábrica de Imagens. E aí ela foi para lá sozinha. Depois a TV precisou de mais profissionais, até que o Valdo Siqueira, que era um professor nosso da Ensine, ele indicou a gente para a produtora lá, a Musa Guedes. E aí ela convidou a gente. Aí foi eu e é até engraçado lembrar disso, gente, porque é engraçado quando a gente tem muito tempo para falar, a gente começa a lembrar das memórias, né? Dos detalhes. Eu lembro que foi eu e Eliette Lima. A gente foi no mesmo dia. E a gente achava que era uma vaga. Ai, e aí a gente Deus. ficou naquela... A gente foi junto, a gente foi de ônibus, sabe? Assim, conversa, gente, é muito e louco agora, isso. Né? E a gente levou uma apostila do curso de audiovisual. Será que eles vão perguntar sobre íris? Será que eles vão perguntar sobre enquadramento? Mulher, isso não se pergunta, né? Mas a gente também inocente, novo no mercado, né? Novas no mercado. Só sei que tudo bem. Da Eliette, olha, isso aqui era eu ajudando ela ajudando a gente, pra gente chegar no mesmo nível, né? A gente também veio da mesma formação. No final das contas, a gente saiu de lá empregada. As duas, era vaga para as duas. Olha só. Maravilha. Maravilha, porque trabalhar com a colega, com a amiga, né, que a gente já tinha, né, enfim, contato e tudo mais, bom, isso não foi problema. A gente saiu de lá muito feliz. Assim, eu posso dizer que a gente fez história, nós enquanto mulheres, meninas novas naquela época. Porque a gente, quando saía para uma externa, por exemplo, né, uma coletiva de imprensa, a gente só via profissionais com muitos anos de carreira. Sim. Né? Aquelas pessoas que já tinham aquela carga mais pesada, né? Mas tudo bem, a gente era um desafio a cada encontro, né? Enfim. E aí pronto, aí eu comecei também a sair sozinha com o repórter, né? E aí eu comecei cara, que legal isso. Você sair com uma pauta, você entrevistar pessoas,
né? Parar pessoas na rua para fazer o povo fala. Cara, isso é massa. Você vê o seu produto no ar. E é bacana a gente falar sobre esse processo, porque muita gente ainda não imagina como é esse trabalho pelos bastidores, por trás, para a gente ver aquela coisa ali prontinha sendo exibida, mas não imagina tanto de profissionais que tem por trás, o que é necessário para ter aquilo ali bonitinho para ser exibido. Então dá trabalho, tem que ter dedicação, da mesma Exato. forma como qualquer outro trabalho, né? Porque às vezes tem essa falsa aparência de que é fácil, de que é um mar de Exato. rosas. E o que é verdade, o pessoal acha que, né, tá ali bonitinho no É. vídeo, acha que é muito fácil, né? E se você aparecer, então pronto. Pronto, Aí, já é, não é assim, você não tem é. motorista, maquiador. E outra, assim, né, nem tanto, mas... Não, Mas, mas assim, tem o que- gente que acha que é simples. Deixa eu aproveitar aqui e dar um alô para quem está comentando aqui a nossa live. Jornalista Diego Amorim, duas excelências na live. O Serginho Um também, abraço. Sérgio Ele tá Linda. aqui só acompanhando. Amor, e a Lídia já foi para Saboeiro fazer uma matéria sobre o primeiro motocross. Ela é sem É verdade. fronteiras. É verdade. Beijo, Serginho, te adoro. E aí o que é bacana, assim, também a gente entender nesse caminhar que existe uma equipe, né, por Isso. trás. Não é apenas o indivíduo que está ali passando uma informação, seja ela qual for, que é só responsabilidade dela. Porque ela digamos assim... Porta-voz, né? É o porta-voz, mas por trás dela precisa da equipe. Porque sem a equipe não tem como, não dá, O né? cinegrafista, o editor, o produtor, né, o técnico de áudio, enfim. Tudo isso. E aí, pronto, aí voltando... Minha irmã me ajuda, para onde? Você estava contando lá da TV União, que... Pronto, aí foi quando eu comecei a fazer as externas, né, com os jornalistas. Eu era cinegrafista, fui contratada como cinegrafista. Isso na primeira etapa da TV União. A TV União, para mim, na minha vida, elas são duas etapas, né? A primeira, como cinegrafista. E aí, nesse meio termo, eu comecei a fazer as externas e tal. E eu comecei a me interessar mais, assim, pô, cara, por que não tá lá? Eu também tenho potencial para isso, né? Né? Ao invés de estar aqui, é legal estar aqui, a gente está naquele... A gente acaba Toda a se parte conformando, técnica. né? Mas vamos lá também produzir esse negócio. Beleza. Aí eu decidi fazer jornalismo. Me inscrevi na faculdade de jornalismo, né, pela FAC, me formei e continuei Trabalhando e estudando. e estudando. Era assim. Trabalhava, estudava, aí trabalhava, fazia o estágio, tinha 2 empregos de manhã, estudava de noite, era estagiária numa empresa, contratada numa outra e estudava à noite. É sempre assim, eu sempre fui, meu horário ele é sempre preenchido, assim, né? E eu gosto muito disso, eu gosto do corre, sabe? Fazer a mesma coisa todos os dias, isso cansa. O negócio é estar fazendo coisas diferentes o dia todo. E trabalhar com comunicação é isso, né? É isso, você não vai fazer todo Gente, dia não é a uma mesma máquina, coisa, né? São assuntos diferentes, são pautas diferentes, Pautas pessoas diferentes. Exato. E aí foi legal, porque eu saí da faculdade, né? Concluí a faculdade e logo emendei a pós de assessoria de comunicação e, ao mesmo tempo, trabalhando nos meios de comunicação, né? E aí saí da TV União, fui trabalhar... entrei num projeto com o Fernando Aragão, que era no projeto que ele tinha, que era um programa que era exibido pelas parabólicas e também pela TV Diário. Depois de lá, fui para a TV Fortaleza, que é a TV da Câmara Municipal de Fortaleza. Lá eu comecei também como editora. E aí, acho que um ano e meio depois, eu fui para a produção. E depois que eu passei da produção, eu comecei a fazer matérias na rua. Né? E assim, foi uma experiência também muito, muito bacana, né? Porque, poxa, agora eu sou tipo assim, eu acho que eu estou onde eu sempre quis estar, né? E pronto, e aí eu fui entendendo que esse é o meio no qual eu me identifico, a comunicação, né? E você, assim, que nem a gente fala, é artista, né? Então, o artista, ele precisa ser multitalentoso. Ele precisa ter expertise em diversas áreas. Então, você fez todo o processo para entender tudo que envolve e saber um pouquinho de cada coisa, de todos os setores, e até encontrar, olha, eu me identifico mais com isso aqui, mas também sei fazer isso, sei fazer isso, sei fazer isso. Bruna, isso é legal, porque assim, a gente que trabalha, assim, eu falo especificamente dentro das redações, porque eu já estive lá.
do tempo que eu passei, né, dentro das redações, as coisas têm que funcionar assim, né? Quando se fala em trabalho em equipe. Por exemplo, o produtor, ele tem a pauta, ele tem o assunto, ele tem o objetivo da pauta. Vamos falar sobre chuvas, sei lá, né? Beleza. Quando ele pensa quando ele está produzindo essa pauta, ele tem que pensar como repórter. Sim. Né? Porque o repórter, quando ele chega na redação e pega aquela pauta e vai para a rua fazer a pauta, ele tem que fazer de acordo com o que foi pensado na produção. O que isso também não quer dizer que pode acontecer algum imprevisto e ele pode, de repente, adequar. Né? Porque às vezes você tem uma pauta fechada e o momento é não outro. Cabe a isso. E aí, quando o repórter ele pega a pauta, aí ele tem que ser o quê? Responsável, ele acaba sendo diretor pela própria matéria dele. Né? Ele tem que seguir as orientações, claro, não tem que fugir do negócio, mas a gente sabe que em alguns momentos acontece, enfim, um imprevisto, a pessoa tem que mudar. Ainda mais nessa parte jornalística, exige realmente que a pessoa se reinvente, que a pessoa saiba lidar com essas situações que são bem imprevisíveis. Exatamente. Né? E aí você tem, por exemplo, aí quando a equipe sai, o cinegrafista ele tem que estar de acordo com o repórter. Por quê? Também. Porque o repórter ele pode chamar alguma coisa no seu off, né, na sua matéria, e não ter como ilustrar. Perdeu a cereja do bolo, né? Então, assim, esse processo foi importante para mim de passar como é que começa o negócio, como é que se desenvolve o negócio, como é que se conclui o negócio, sabe? Então, assim, hoje em dia, claro, né, assim, como a gente tem aí a tecnologia a nosso favor, é mais fácil as pessoas hoje compreender como é que é isso, como é que as coisas funcionam, porque todo mundo tem acesso a tudo, né? Mas, assim, antigamente, não. Antigamente, cada um trabalhava por si. E aí, esse aqui é o meu papel, eu vou fazer isso aqui e acabou. Só que se a gente trabalha em equipe, no final das contas, você acaba, né, entregando um produto bacana para quem? Para o público. É o que interessa. Né? Você tem uma informação, que é prestação de serviço. O papel do jornalismo é isso. É você prestar um serviço para a comunidade. É dizer que naquele posto está acontecendo uma campanha. Né? A campanha vai do dia tal a dia tal. O repórter tem que chegar lá com esse foco. O que também não quer dizer que ele pode levar um ar mais humano para a sua matéria. Ele pode fazer isso. Quando ele pega né, um povo fala, ou um personagem lá dentro do post. E tem a sua postura de acordo com cada situação, né? Cada situação. Se eu for noticiar algum assunto triste, você tem que noticiar de uma forma mais séria, mais sublime. E às vezes a gente vê, a gente que já entende um pouco, né? A gente assiste e a gente já entendendo, a gente, vale, ele tá fazendo isso, vale, né? A gente já tem um olhar mais crítico e a gente vê, às vezes, alguns jornalistas que vão de uma notícia para outra tem uma entonação diferente também, né? E às vezes não muda, a pessoa tá ali já no embalo, né? E aí não muda, tava falando um assunto legal e aí vai falar um assunto triste, aí continua falando do mesmo jeito, sorrindo e tal. E o tem que é bacana, muito disso. Isso. E o que é legal, assim, também nessa profissão, né? Na área da comunicação em geral, especificamente dentro do jornalismo, hoje eu vou cobrir hoje eu vou cobrir o Rock in Rio, né? Amanhã eu estou cobrindo um desabamento. Exatamente. Sabe? Agora, assim, qual é a essência, né, do profissional? Cara, ele tem a informação, o que é que interessa? Sabe? Tipo, se ele está no momento, beleza, que é para promover um evento, claro que ele tem que levar toda a energia. Isso, ele tem que contagiar. O feeling do momento. Ele tem que contagiar quem está assistindo. Afinal de contas, ele está promovendo o evento. Afinal de contas, a vida ela não é só apenas desastre, né? Ela também também alegria. Mas aí, por exemplo, esse profissional ele tem que estar também muito preparado para as coisas que surgem que não está preparado. E eu falo isso, Bruno, porque, por exemplo, eu passei por um momento, uma situação, que assim, é uma história que eu levo assim, para o resto da vida, que eu tomo de exemplo para mim, né? Uma vez eu fui fazer uma matéria num posto de saúde, e você fazer pautas assim, que são pautas, digamos que polêmicas, a gente tem que ter um certo cuidado, né? Com certeza. Primeiro porque tem que ser prestação de serviço, porque se foi uma pauta por meio de uma denúncia, que uma pessoa, né, ligou para a redação, denunciou, o papel do jornalista, né, é ir lá, entender o que é, falar que existe o problema, para que os órgãos tomem ciência disso.
né? A gente sabe também, você gerir uma cidade, ela é muito complexa, né? E aí, às vezes, tem algum problema pontual que precisa ser visibilizado, assim, tipo, em rede nacional, para dizer, eu tô aqui, ó, eu tô precisando de ajuda, né? E é para isso que a mídia existe também, para apoiar e dar visibilidade para essas situações. E aí, eu fui lá para um posto de saúde, a pauta era uma denúncia sobre falta de medicamento. Quando eu chego lá no lugar, primeiro que a gente não tem permissão para entrar no equipamento público, né? Justamente para... É uma política de comunicação que eles têm, sim, certo? Né? Estão, né? É. Mas deveria ser um lugar aberto. Enfim. Continuando, né? Continuando. E aí, o que acontece? Cheguei, a equipe ficou do lado de fora. Aí, a população que já está ali bem inflamada com o problema, porque já está indo, tipo, toda semana e não resolve o problema, é um exame que não dá certo. São situações bem delicadas, bem né? delicadas. Contextos de pessoas diferentes que estão ali passando por situações onde um remédio é caro e não pode adquirir, e tem a esperança... E é direito deles também, né? E a pessoa, cadê? E aí, não tomo remédio hoje e a minha saúde fica como? Pois é. E aí foi engraçado porque, assim... Aliás, e é engraçado porque quando você está num lugar crítico, né? Quando aparece uma equipe com uma câmera, tem um cinegrafista e tem um repórter com um microfone, a galera cai em cima. Sim, as pessoas, opa, e foi isso que aconteceu. É minha vez de falar, de dizer o que está acontecendo e tal. E chega, e o que foi que aconteceu? O que aconteceu, todo mundo chegou. Assim, quem estava lá, né, as pessoas mais chateadas com a situação, chegou para a nossa equipe, porque primeiramente a produção, né, entra em contato com o líder comunitário daquela regional, e aí ele é que vai viabilizar as fontes, né? Ah, é a fulana de tal, ou então não tem problema. Aí quando a equipe chegar, eu recebo a equipe e eu ajudo a encontrar uma fonte para falar, né? Porque nesses casos não tem, às vezes você não consegue encontrar uma fonte específica. Você tem que ir direto no líder comunitário, porque é mais fácil ele resolver, porque ele conhece a região. O produtor ele não tem como sair da redação para poder sair buscando a fonte aleatoriamente. Isso é um tipo de pauta que o intermédio para ela acontecer teria que ser, no caso, o líder comunitário. E aí ele estava lá para receber a gente. Só que quando ele veio, aí começou a vir pessoas. Aí veio um senhor que estava falando lá sobre uma situação do exame. Aí chegou uma mãezinha com uma criança que estava com um problema na cabeça, né? Uma coceira, o cabelo estava caindo e tal. Na época eu não era mãe. Mas eu acho que se eu fosse mãe naquela época, eu tinha chorado. Porque realmente ela estava numa situação muito crítica. É comovente, né? Muito comovente. A gente tem a empatia pela situação, então não tem como não se deixar influenciar pelaquela coisa. Né? E aí a mãe começou a falar do exame que ela precisava fazer, que não estava conseguindo devido, né, o corre-corre do posto e tal. E aí eu conversei com ela, peguei a entrevista dela, a gente pegou imagens lá de apoio, né? Na época eu era repórter, aí tinha um cinegrafista, ele fez lá o que tinha que fazer. E aí, aí tudo bem. E eu fiquei com aquela coisa no meu coração. E assim, gente, o que é que eu posso fazer? Porque se eu venho aqui só para ouvir ela e ouvir a dor dela... Nada, ouvir a dor dela... A gente fica se sentindo impotente, né? Eu não estou contribuindo, não estou contribuindo nem com as pessoas de outro bairro que estão assistindo essa matéria. Eu senti que eu precisava fazer algo a mais. Aí eu peguei e falei assim, não, a pauta é essa, a gente vai conversar, porque de lá a gente ia para a regional, a gente ia conversar com, digamos que o responsável pela regional. Aí ô senhora, mãezinha, me dê seu telefone, porque o que eu puder fazer para a senhora, eu vou fazer. A gente vai sair daqui, nós vamos lá para a regional tal, vamos conversar e tal, saber o que está acontecendo e dar uma posição para vocês. Porque não é possível. Chegamos na regional, antes de começar a gravar, porque é o que geralmente acontece, porque o repórter, quando ele sai para a rua, ou ele faz 2 ou 3 matérias. E, às vezes, cada matéria são 2 marcações, são 2 lugares, né? Então, ele só tem que chegar, o cinegrafista já vai logo montando o equipamento, eu já tenho uma pergunta pronta, eu faço aqui e acabou a história, né? Só que essa pauta, para mim, ela foi tão especial, ela mexeu muito comigo, que aí eu, conversando lá com o cara, enquanto o cinegrafista estava preparando os equipamentos, eu fui explicar a situação, do que eu tinha vivido, do que eu vi, sabe? Assim, não foi alguém que me disse, eu vi, e a senhora lá estava dizendo que
não estava funcionando. Aí eu expliquei a situação, a pessoa que ia ser entrevistada, e foi engraçado. A pessoa que tinha sido entrevistada, que era para ser entrevistada, ela não foi, porque ela desistiu. Ela passou a responsabilidade para outra pessoa. Não, eu não vou falar disso aí, outra pessoa é melhor para falar. Aí eu falei, tá bom, pelo menos eu consegui cutucar. Aí eu falei, olha, eu peguei o telefone da mãezinha, eu vou deixar com vocês. E eu, tipo assim, é interessante que vocês entrem em contato com ela para explicar para ela o que está acontecendo. Porque, assim, vocês estão dizendo, porque para mim fica aquela coisa. Se vocês dizem que todo mês é repassado o que é para ser repassado, mas a pessoa que é para receber não recebe, tem alguma coisa no meio que não tá batendo, a conta não está batendo. Tá fechando, né? Bruna, assim, eu saí de lá comovida, ao mesmo tempo eu saí de lá, tipo, com dever cumprido, enquanto profissional. Porque ali eu não estava simplesmente para aparecer na TV, fazer uma passagem mas e fazer ser reconhecida na a diferença rua, com o que entende? você podia fazer, né? Você Exato. estava ali como porta-voz numa situação onde a pessoa, ela estava ali compartilhando aquela situação no sentido de você também poder fazer alguma coisa. Né? Exatamente. Isso foi muito, assim, foi muito especial para mim, porque eu acho que naquele momento eu entendi. Embora a gente escute isso na academia, né? Mas, assim, a gente, enquanto ser humano, a gente tem que ter essa pegada humana. Porque eu estou aqui como profissional da comunicação, é muito, muito legal falar aqui no microfone, aparecer na TV e tudo mais. Mas isso aqui não vai mudar a vida de ninguém. Isso só vai o quê? Ajudar o meu ego? Então, naquele momento, eu senti que, pô, cara, eu fiz algo importante. Eu fui dormir pensando nessa mulher. Eu não sei o que aconteceu, porque eu não acompanhei. Eu acho que o telefone que eu peguei, eu só deixei, não peguei pra mim, sabe? Eu não adotei a família. E eu gostaria de ter feito mais, assim, de saber se foi feito. Eu acredito que essa situação tenha sido uma virada de chave, assim, para você com relação à profissão em si também, né? Demais. E que as pessoas, independente da profissão que estejam exercendo, seja na área da comunicação ou não, que possa utilizar a sua profissão com o que você sabe fazer para ajudar as outras pessoas, porque tem gente que tem aquela coisa, eu sei fazer isso e guarda só para você, né? E não quer fazer nada para, nossa, eu sei fazer isso, eu não vou usar isso para beneficiar outra pessoa, para ajudar outra pessoa. Não está cumprindo o seu papel na Terra, né? E é isso, né? Que linda essa sua trajetória na área do jornalismo em si. E o nosso tempo já está acabando. Eu quero que você contasse um pouquinho desse pós, né? Você teve toda essa experiência na TV União, na TV Fortaleza, e aí você chegou a esse auge aí de trabalhar como repórter depois de todas essas experiências, também na área da docência e como editora, como cinegrafista. E o que foi que aconteceu depois? Então, aí passei por esse período, né? E aí saí da TV e aí meu celular caiu e tá tudo bem. Espero que não tenha quebrado, porque ainda tá pagando. Oh, meu Deus. Mas Aí eu fui, como é que eu posso dizer? Eu fui convidada, né, digamos assim, para participar do programa Conexão Tamo Junto. Foi onde eu conheci o Elton, né? E aí foi uma outra experiência na minha vida profissional. Porque já você teve toda essa experiência na área jornalística em si. Jornalística. E aí é outra vibe. É outra vibe. Entretenimento. Programas de entretenimento. É outra linguagem, outras formas, totalmente diferente. E até o próprio espaço também, né? Assim, para produzir conteúdo. Porque a produção que eu elaborava era mais voltada para coisa mais direta, jornalismo, aquela coisa, sabe, de seguir ali o lead, né? Sim, que é o que, sim. quando, onde, porquê. E pronto, era aquilo. Mas aí quando eu passei a ser, digamos assim, a protagonista, né? Do seu próprio conteúdo, de você escolher o que você vai fazer para dentro de um produto audiovisual, que é o programa Conexão Tamo Junto, que é outra vibe, é outra energia, é outra liberdade, aí foi um novo desafio. Né, de, cara, também compartilhar com pessoas que estavam chegando, né? Você fez parte desse período, né? E aí, para mim, foi muito bacana, né? Porque, cara, fazer assim o que eu gosto e ter liberdade para fazer o que eu amo
é muito mais saboroso, é muito mais gostoso, sabe? Então, para mim foi uma experiência também muito, muito bacana, que eu tô levando para minha vida. Pra quem não sabe, é um programa de variedades, onde aborda de tudo um pouco na área do entretenimento. Música, dança, cultura, turismo, Coach, tudo. questão profissional, orientação profissional. E aí é isso. Aí eu saí, né? Saí um período do programa, o programa continuou. E aí agora ele deu uma pausa aqui em Fortaleza, porque ele estava numa terceira... O mentor do projeto, Elton Cleves. É o Elton Cleves, cheiro para você, se você estiver acompanhando. Se você não tiver, beijo para você do mesmo jeito. E aí ele seguiu com o projeto, a terceira temporada, né, em São Paulo. E aí ele voltou para Fortaleza nessa nova temporada, né, com outro formato, né, com outra perspectiva, mas dentro daquela ideia da revista, né, de revista de variedades, né? E é isso, assim, o programa ele vai estrear mês que vem, né? Se na Deus telinha quiser, da TV Metrópole. Na TV Metrópole, canal 16.1, né? Essa TV com atitude. Essa TV com atitude. E é isso. A gente tá com muita expectativa, claro. E você também teve uma vivência lá na casa de vovó Dedé, né? Sim, gente, eu não posso deixar de esquecer, me perdoe. Vamos lá, gente. Assim, a casa de vovó Dedé tem sido um espaço muito importante e muito crucial, eu posso dizer assim, na minha vida profissional, né? Por quê? Primeiro que eu conheci a casa de vovó Dedé por meio do projeto Conexão Tamo Junto, por meio do Elton Cleves, né? Casa de Vovó Dedé... Que te proporcionou também experiências incríveis, né? Demais! A Casa de Vovó Dedé é uma escola de arte e cultura, né? Promove cursos de música, audiovisual e... Capacita muitos jovens. Pessoas, né? Jovens, né? E aí a casa da minha mãe é muito perto. E eu não conhecia a casa de Vovó Dedé. Olha só. Eu conheci a casa de Vovó Dedé por meio do Elton, né? Então, quando eu comecei a fazer parte ali, e tá todos os dias... né, fazendo a edição do próprio Conexão Tamo Junto, no dia das gravações, eu criei também uma própria relação, sim, profissional. Né, um vínculo profissional com o Wagner Barbosa, que é o presidente da casa. Até que quando eu já não fazia mais parte do projeto, Conexão Tamo Junto, surgiu a oportunidade e ele me chamou para pensar o que poderia ser o programa Bem Fazer, que é um programa também, né, digamos assim, E você também como apresentadora do programa. Como apresentadora, né? Então, é uma revista eletrônica das boas ações, né? Então, a gente tinha a oportunidade de falar sobre associações, projetos, empresas, né? Nessa área do social, né? Da questão social. E foi muito bacana porque é uma área que eu gosto. É uma área que eu gosto, assim, que eu me identifico, sabe? De mostrar o que as pessoas estão fazendo para mudar a vida dos outros e de mostrar pessoas que mudaram a vida porque alguém fez alguma coisa por elas, né? Então, assim, para mim foi uma experiência muito bacana. Hoje nós temos 64 edições, né? Já editadas. Olha só. E hoje em dia, o programa o programa Bem Fazer, ele está sendo reexibido pela rede SDP-TV, lá de Sergipe, né? Enfim, então, assim, por tudo que eu já passei, por todos os lugares onde eu já passei, por todas as pessoas que eu já me bati de frente, todas essas pessoas e lugares foram fundamentais para que hoje eu seja essa pessoa mais confiante, sabe? Que antes eu tinha muito pé atrás, eu era muito assim, e hoje em dia não, hoje em dia, bora. É pra fazer? Vamos lá fazer. Simbora, let's go. Simbora, let's Lígia, go. eu quero te parabenizar pela profissional de excelência que você é, no que você faz. Realmente a gente percebe que você tem esse amor, essa paixão pelo que você faz. Você transmite isso para as pessoas quando você está fazendo. É uma honra também poder ter trabalhado com você. E eu admiro muito o seu trabalho. E no que eu puder ajudar, somar, multiplicar, pode contar comigo sempre. Estou por aqui às ordens. Te interromper. Segunda-feira agora vai ser o coquetel de lançamento do programa Conexão Tamo Junto. Sinta-se convidada a estar nesse momento lá com a gente. E pode deixar o convite aí também para acompanharem o novo projeto. Exatamente. Nova temporada. Então fiquem à vontade, tá certo? Mês que vem a gente vai estar lançando a 4ª temporada do programa Conexão Tamo Junto, né? Tendo à frente aí o Elton Cleves e a Lígia como co-apresentadora, com outro formato, com muitas entrevistas. Muitas novidades, né? Muita coisa legal que vai acrescentar na programação da TV Metrópole, né? E é isso. Já tem horário?
Mais ou menos. Acho que é umas 10h30. Eu posso estar enganada, mas acho que 10h30, por aí. 8 horas, 10h30. Eu não tô tenho dizendo certeza. o horário de exibição na TV. Será dia de domingo. O horário eu não sei exatamente entendi. agora. Aos domingos, né? Aos domingos. Então tá combinado, gente. Assistam, acompanhem. Lígia, deixa suas redes sociais, agradecimentos. Vamos lá. Lígia Xavier. Meu arroba é @LígiaXAV. Pronto. É só chegar aí, é só me seguir que dá tudo certo. Segue. Gratidão, Lígia. Beijo também pro seu príncipe. Beijo. Ai, o bebê. Meu príncipe, meu menino. Tem 3 anos. Vai fazer 4 agora, lá pro mês de agosto. Parabéns, Lígia. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente. E quando tiver mais novidades, vem aqui para contar mais. Que hoje eu pude conhecer um pouco mais da Lígia. E eu tô muito feliz com essa participação hoje, viu? Obrigada. E é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Todo mundo comentando aqui. Linda Nunes, lindas. Sérgio Linda, Lígia, melhor ser âncora ou repórter de rua? A pessoa comentando. Will, personal trainer. Olha a Lígia, o programa dela é massa. E todo mundo comentando, interagindo aqui, viu? Pois é isso aí, gente. Vamos ficando por aqui. Até o próximo programa. Encontros marcados, podcast Show comigo, Bruna Damasceno, 16 às 18 horas. E hoje tivemos ela, Lígia Xavier, arrasou, mandou muito. Tchau, pessoal. Eu vou mais, volto. Valeu, fafé, fifó. Fui! Apoio Cultural. A Câmara Municipal de Fortaleza está com uma nova mesa diretora. Vereadores que vão ouvir nossa voz e trazer leis e projetos que beneficiam toda a população. Tudo para melhorar ainda mais